Olá, veja hoje no jornal São Lourenço Manhã. A economia brasileira vem crescendo de forma devagar e, em tese, a taxa de desemprego vem caindo. Será que essa redução na taxa de desemprego vem sendo percebida pelos brasileiros? Você verá isso muito mais hoje no jornal São Lourenço Manhã. A economia e PIB do Brasil vem crescendo gradativamente, mas será que os brasileiros vêm sentindo essa diferença no bolso e até mesmo na sua qualidade de vida? Veremos agora na reportagem. Bom dia! Nos últimos meses, o Brasil tem demonstrado grandes sinais de recuperação econômica, como o crescimento do PIB. No entanto, os brasileiros ainda continuam tendo problemas na questão da inflação. A inflação está cada vez mais aumentando e também a taxa de desemprego também está aumentando, mas porém com uma leve mudança na taxa de aumento. Além disso, a dívida pública começa a ser uma preocupação com o governo implementando várias leis para conseguir, talvez, ajudar a população. Por outro lado, setores emergentes, que nem a tecnologia e a energia renovável, estão ganhando espaço cada vez mais no solo brasileiro. E agora, vamos ouvir opiniões de alguns trabalhadores aqui no centro de São Lourenço da Mata. Só uma pequena correção aqui. Nosso jornalista Gabriel citou o fato no aumento da taxa de desemprego, porém na redução da taxa de desemprego. Agora iniciaremos a previsão do tempo de São Lourenço da Mata. O tempo agora está em 30 graus, com sensação térmica de 33 graus, vento moderado, umidade relativa do ar 60% e nenhuma chuva prevista para hoje. Na nossa capital, Recife, o clima também será ensolarado, com mínimas de 24 graus e máximas de 29. Voltando ao tema, o nosso jornalista Gabriel, que está localizado no centro de São Lourenço da Mata. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo ao jornal São Lourenço Manhã. Agora, Rose Simplay, e a gente vai fazer umas perguntas para ela. Primeiro, quero lhe perguntar o que a senhora acha da economia brasileira. A economia brasileira está muito alta, porque a Coca-Cola aumentou 100%. 100% aumentou. A gente comprava por 20, 25 para 40 reais a caixa. Então aumentou, a inflação está lá em cima. Tem que ficar 5% está tudo caro, enquanto o salário não dá para baixo de não. O salário mesmo não dá para baixo, porque você paga luz, água, mas não sei, por conta da inflação, está muito baixo, feijão do arroz, tudo está muito baixo. Não tem como não. Os poderes dele mais tem que trabalhar e falar para ver se ganha tudo errado. A segunda pergunta é o que a senhora está achando do governo atual, no mandato do Inácio Lula da Silva, na parte econômica. Mas na parte econômica, não sei. A gente está esperando não um saco de dinheiro para ir comprando. A gente está esperando aí com o dinheiro que tem para fazer, porque a gente está aí e está fazendo. Mas essa perspectiva, então agora, a gente está precisando de redução. Redução no necessário do estado. Ele deu uma
passa isso, preço é Minha última pergunta é: o que a senhora acha da economia local, de onde nós moramos, São Lourenço da Mata, em Pernambuco? a economia não tem economia não, viu? Está tudo muito caro. Muito caro, não tem como a gente ter economia não, porque está tudo muito caro. Um pacote de café que era R$ 6 está 10. Como é que a gente vai sobreviver? Um quilo de açúcar subiu também o dobro. Tá, tudo subiu muito alto. Para você fazer uma feirinha, para ficar para passar o mês, você tem que ir com um saco de dinheiro na conta. E a gente tem. Então o salário está muito pouco. Tá certo. Obrigado por nos ajudar aqui e desejo boa sorte dentro da sua vida. Agora voltaremos para São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, onde o comércio tem mostrado grande desenvolvimento econômico. Iremos especificamente ao comércio chamado Dani Modas, onde a proprietária concedeu uma entrevista ao nosso repórter Gabriel Vinícius. Em meio à crise econômica que impactou tantas regiões do Brasil, São Lourenço da Mata, município tradicionalmente conhecido por seu caráter rural e proximidade com a capital, está passando por um renascimento comercial. A cidade tem visto um aumento no número de pequenos empreendedores, além de um movimento maior nas áreas de serviços e comércio, impulsionadas por políticas públicas e um aumento no consumo local. Com cerca de 120 mil habitantes, a cidade tem mostrado um aumento significativo no número de estabelecimentos comerciais. A implementação de novas políticas de incentivo ao microempreendedorismo tem facilitado a vida de quem quer abrir o próprio negócio. Daniele, dona de uma loja de roupas na região, é um exemplo dessa nova onda de otimismo. O que aconteceu que lhe atraiu para a senhora abrir sua loja aqui em São Lourenço? O que atraiu foi que a gente sempre teve um sonho muito grande de abrir uma loja de 100% de marcas, trabalhar com o Seaway Ciclone, e a gente viu uma deficiência em São Lourenço. Aí foi o que nos atraiu a abrir uma loja. Como foi o processo de crescimento ou expansão da sua loja aqui em São Lourenço? O processo de crescimento foi bastante grande, porque a gente veio de uma loja de bairrozinho, que era no Moarama. Logo depois de uns 4 meses, a gente passou para o centro de São Lourenço, para o Beco do Limão. E depois de 5 a 6 meses, a gente passou para uma loja bem maior e na avenida principal. É como a localização atual da sua loja impacta nas suas vendas? Impacta, vamos dizer, 100%, 200%, por ser uma loja na principal, no centro comercial de São Lourenço, onde a nossa loja é a única loja de vestuário e fica bem próximo a uma parada de ônibus. Vamos agora ao aeroporto do Recife, Território do Papa Charles Golf. que grava pousos e decolagens todos os dias. Iremos falar agora com Paulo Cristiano, dono do canal Papa Charles Golf. Ele irá nos conciliar uma entrevista sobre a importância da aviação na economia brasileira. Veremos agora com o nosso jornalista Gabriel. Estamos aqui, ao lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes, diretamente de cima de uma laje, ao lado da cabeceira 1 no 8. Estamos aqui com o Paulo Cristiano, dono do canal do YouTube e do Instagram Papa Charles Golf. E ele irá responder algumas perguntas para nós. Foi esse desejo seu pela aviação e como foi que o senhor começou a gravar conteúdos da aviação? Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Rapaz, esse meu desejo assim pela aviação começou, não vou dizer que começou pela infância, né? Sempre minha mãe e meu pai me incentivavam a ir para o aeroporto, que antigamente tinha a questão do, como é que eu posso dizer, o aeroporto era tipo um shopping, né? Hoje, a geração de hoje não vai saber o que é isso, mas antigamente o aeroporto era como um shopping, né? Um programa de fim de semana. E sempre meu pai e minha mãe sempre me incentivavam a ir para o aeroporto, ver as aeronaves, a gente ia nos domingos e tal. De lá para cá eu dei uma esquecida, fui estudar, fui trabalhar, fui fazer outros afazeres.
Sendo que o seguinte, há uns 6 a 7 anos atrás me bateu de novo a paixão pela aviação. E eu comecei a fotografar, fazer um hobby chamado spotter, né? E o que é que acontece? Aí comecei a fotografar com a galera, tal, e eu vi uma quantidade muito grande de canal ao vivo transmitindo a cabeceira lá de Guarulhos, Rio de Janeiro também, aí veio do exterior, veio a galera lá de Los Angeles fazendo live e tal, isso aquilo outro. Meu sonho sempre foi trabalhar com audiovisual e eu disse, cara, vou unir o hobby, que é uma diversão, com o meu trabalho. E hoje estou aí há 2 anos, quase bem dizer, com esse projeto desse canal, né? O projeto, graças a Deus, deu certo. E colocamos aí, tem uma câmera que fica disponível 24 horas no YouTube, gravando toda a movimentação que acontece tanto aqui na Cabeceira 1/8, tanto no pátio militar. E de segunda a sábado eu estou aqui nesse espaço aqui onde eu estou recebendo você hoje e faço a live diária, né? Como é que eu posso dizer? Eu interajo com a galera, eu troco ideia, troco experiências. Não falo só de aviação, falo de vários assuntos, de diversos assuntos, né? E estamos aí com o canal, graças a Deus só tem a crescer, E obrigado mais uma vez pelo convite. Por que as passagens de aviões de transporte aéreo estão sendo tão caras? Pois é, a questão da economia na aviação é uma coisa muito detalhada para se falar, entendeu? Como eu não sou especialista, nem trabalho no ramo da aviação, eu só gero conteúdo aeronáutico. Obviamente que eu faço parte aqui do entorno do aeroporto, a questão de segurança, sobre alguma invasão, sobre alguma coisa que acontece de anormal aqui na região, onde a gente fica com as câmeras aqui, né? Mas a questão da economia da aviação, eu vou falar pelas minhas palavras, tá? Mais uma vez, lembrando que eu não sou um especialista da aviação, eu não trabalho na aviação, mas a questão da economia da aviação, vocês sabem que aqui no Brasil tem a questão dos impostos, né? O imposto em cima do combustível aeronáutico, que é o Jet A, o combustível aeronáutico, que é o querosene, ele é muito alto. Algumas cidades o combustível é mais barato, o ICMS, que compõe o imposto dentro do combustível, é mais barato, né? Então por isso que em algumas localidades do Brasil a passagem se torna um pouco mais barata, mas em si a aviação é cara porque toda companhia aérea ela paga a taxa de pátio, toda companhia aérea ela paga a fonia, se caso for pousar tem que pagar também, a equipe de pátio para trabalhar, a equipe de solo, mecânico, a aviação em si, a economia da aviação em si, ela é uma economia muito cara, porque não é um transporte como se fosse um transporte terrestre, onde você fura o pneu, você encosta no acostamento, para lá, conserta, não. Então a aviação, ela tem que ter uma redundância muito grande, ela tem que ter, como é que eu posso dizer, ela tem que ter uma observação, ela tem que ter um acompanhamento muito grande. Então isso gera custos, certo? E esse custo é tirado, infelizmente, nas passagens aéreas. Não sei se eu poderia responder essa pergunta, mas irei estar ali perguntando. O senhor acha que o turismo ajuda na economia local, tanto na local quanto na nacional? Sim, sim. O turismo ele é essencial para a economia local, né? Obviamente, o turismo é totalmente essencial, porque com o turismo gera muito mais empregos. A aviação, ela, como se diz no linguajar popular, ela esquenta mais com o turismo, né? Mas para o turismo acontecer, precisa, primeiramente, os chefes de estado, né, investir mais no turismo na cidade, entendeu? Em Recife, nós temos um turismo muito forte, que é o carnaval, o São João em si, em Pernambuco inteiro, o carnaval é um turismo muito forte, né? Mas para isso tem que ter incentivo, total incentivo dos chefes de estado para poder tomar conta do turismo. Agora daremos início ao nosso intervalo comercial.
Ei, tá sabendo não? Do nosso Interclasse que acontecerá dia 11, 12 e 13 de setembro. Serão jogos de futebol queimado e chicona de conhecimento. E você, amigo e familiares, venha torcer conosco. E para torcer conosco é bem simples, é só vir com a cor da sua turma preferida. Para o Dia das Crianças, estamos com uma programação especial, Veneza Water Park. Incluso o passaporte e o ônibus. Podendo levar lanches e águas em garrafas pequenas. No dia 11 de outubro, pagamentos até o dia 4. Ei, e você, vai ficar de fora? Vem aproveitar o Dia das Crianças com a Escola Adolfo. Retornaremos agora em uma videochamada com Ednilson Júnior, especialista formado sobre a economia brasileira. Bom dia. Estamos aqui no Sons da Manhã para entrevistarmos o senhor Ednilson sobre algumas perguntas sobre economia. A primeira pergunta, senhor Ednilson, recentemente vimos uma grande volatilidade nos mercados financeiros. O que está causando essa instabilidade? Olá, obrigado pelo convite. O que eu puder ajudar, eu estarei à disposição, ok? Assim, há vários fatores que influenciam, né, no mercado internacional. Porque essa questão de taxa de juros altas pelos bancos centrais não é simplesmente porque querem colocar juros altos. É uma medida necessária para conter a inflação, que é causada por outra série de fatores, tipo, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente tem guerra lá na Ucrânia, tem essa instabilidade lá com Israel e os palestinos. Trazendo o exemplo do nosso Brasil, por que é necessário acontecer isso no nosso Banco Central? Porque os juros nossos são altíssimos, então é necessário ter esse tipo de aumento de juros para conter a inflação. A matemática é simples. Se os juros fossem baixos, o povo teria mais recursos para investir, para utilizá-lo, e esse mesmo imposto, mesmo que fosse menor, voltaria em grande número. E aí a gente teria um gasto mais equilibrado, uma inflação bem equilibrada e, posteriormente, né, prosperidade. Muito obrigado por essa pergunta, senhor Ednilson. A segunda pergunta que nós queríamos apresentar ao senhor era, com a alta dos juros, como os investidores devem reagir? É o momento de manter os investimentos ou fazer mudanças na carteira? Olha, isso é um fator também muito complicado, porque a gente tem que se colocar, né, como um investidor. E como é que eu posso investir altos valores se eu tenho uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, essa alta de juros? Então é um negócio a se pensar em mínimos detalhes. Como é que a gente vai ver daqui por diante essa nação? No caso nosso é o Brasil. Então não é fácil você tomar uma decisão dessa. É necessário ter muita cautela e de acordo com o que for ofertado em nossa nação é que a gente pode determinar o que devemos investir ou não. Muito obrigado, senhor Ednilson, pela sua resposta. E a última pergunta que estaremos perguntando para o senhor olhando para o futuro, qual a expectativa para o comportamento dos mercados financeiros nos próximos meses? Bom, a se tratar do Brasil, a questão é bem mais complexa. Por quê? Porque a gente precisa ver como é que vai se comportar justamente essa alta taxa de juros. Porque quem é que vai querer perder dinheiro? Então, existe uma questão que pode travar do jeito que está sendo conduzido. Por isso que é necessário a gente pensar em diminuir a carga tributária. Quando você diminui a carga tributária, o investidor ele vai olhar com outros olhos e dizer, aqui é a possibilidade, aqui dá para investir sem correr muito risco. Mas quanto mais aumenta a carga tributária, mais fica difícil de alguém confiar em investir o seu dinheiro. Muito obrigado pela sua resposta, senhor Ednilson.
E voltaremos para o estúdio com Flávio e Michael. Agora iremos entrar em contato com o nosso repórter Samuel, que irá citar algumas respostas de um policial. entre a relação entre a segurança e a economia. Bom dia, estamos aqui para entrevistarmos um policial que, infelizmente, por diretrizes da Polícia Militar, ele não vai poder estar mostrando seu rosto, porém, ele vai estar respondendo algumas perguntas que nós estaremos fazendo. A primeira pergunta, senhor, é: de que forma a Polícia Militar interfere na economia, em sua opinião? Olha, a Polícia Militar pode influenciar na economia de várias maneiras, né? Como, por exemplo, o custo com segurança privada, pois quando a polícia é eficaz, as empresas e cidadãos têm mais confiança no serviço público, bem como no trabalho e prevenção de perdas e nos casos de crimes de roubos e furtos. Muito bem. A segunda pergunta seria: como a presença da Polícia Militar influencia a atividade econômica em áreas de altos índices de criminalidade? Olha, a presença da PM em certas áreas com altos índices de criminalidade pode ter um impacto significativo na atividade econômica, tá? Visto que a sua presença inibe a criminalidade, o que consequentemente leva a confiança dos comerciantes a investir em novos negócios, ou até mesmo expandir os que já possuem. Muito bem. Agora a terceira pergunta seria: a atuação da Polícia Militar pode impactar a confiança dos investidores e o desenvolvimento econômico local? Como você vê essa relação? Sim, a atuação da Polícia Militar pode impactar significativamente a confiança dos investidores, desenvolvimento econômico local também. A presença do policial, de forma extensiva, contribui para a redução da criminalidade, manutenção da ordem, e cria até um sentimento de confiança e segurança dos investidores, como havia dito antes, para que possam investir seu capital em locais protegidos, bem para os consumidores e, enfim, contribui para uma estabilidade social. Muito obrigado pela sua resposta. E por fim, gostaria de perguntar de que maneira a segurança pública proporcionada pela Polícia Militar contribui para a estabilidade e o crescimento da economia brasileira? A segurança pública proporcionada pela Polícia Militar desempenha um papel muito importante na estabilidade, né, e no crescimento da economia brasileira, pois ambientes seguros atraem investimentos, como eu também havia dito antes, estimula o comércio, além de contribuir para a valorização imobiliária, além de colaborar com a economia e também influencia o desenvolvimento urbano. Muito obrigado pelas suas respostas e voltamos com Michael e Flávio no estúdio. Bom dia. O jornal de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos novamente no podcast. Até breve.